Meu nome é Philip e gostaria de compartilhar com vocês uma experiência aterrorizante que vivi em uma noite de lua cheia. Estava sozinho em casa, como de costume, imerso em meus pensamentos enquanto a luz pálida da lua banhava o jardim lá fora. Era uma noite tranquila, até que algo estranho capturou minha atenção. Através da janela da sala, avistei uma figura indistinta parada no meio do jardim. No início pensei que fosse apenas uma sombra, um truque da luz lunar, mas então percebi que era algo mais. Aquela figura parecia ter forma humana, mas sua postura era rígida, quase como se estivesse observando atentamente a casa. Um calafrio percorreu minha espinha enquanto observava aquela figura silenciosa. Decidi me afastar da janela, trancando todas as portas e janelas como precaução. No entanto, meu coração começou a bater mais rápido quando notei que a figura não se movia. Ela permanecia ali, como se soubesse que eu estava dentro. Envolto em nervosismo, tentei me distrair com outras atividades na esperança de acalmar meus medos. No entanto, a sensação de ser observado persistia. A cada passo que eu dava pela casa, uma sensação de opressão crescia ao meu redor. Foi então que ouvi um som leve vindo do lado de fora. Ao me aproximar da janela com cautela, meu olhar encontrou novamente aquela figura, agora mais próxima da casa. Uma sensação de terror tomou conta de mim quando percebi que seus olhos pareciam fixados em mim. Sem pensar duas vezes, corri para o quarto e tranquei a porta. Minha mente estava turva com o medo à medida que tentava racionalizar o que estava acontecendo. A figura continuava avançando passo a passo em direção à casa. Os minutos se arrastavam como horas enquanto eu permanecia ali, encolhido no canto do quarto. De repente ouvi um arranhão na porta. Meu coração saltou no peito. A figura estava do lado de fora, tentando entrar. Não conseguia mais ignorar a presença ameaçadora que pairava sobre mim. Liguei para a polícia em desespero, mal conseguindo articular as palavras sobre o que estava acontecendo. Enquanto esperava, continuei ouvindo os sons de arranhões e arrastar do lado de fora. Finalmente, as luzes dos carros da polícia iluminaram meu quarto. O alívio inundou meu corpo quando ouvi os passos dos oficiais se aproximando. Abrindo a porta, me deparei com rostos sérios, prontos para enfrentar o desconhecido lá fora. No entanto, quando saímos, a figura havia desaparecido. Não havia sinal dela, como se nunca tivesse estado ali. Os policiais me garantiram que fariam rondas na área, mas nenhuma explicação plausível foi encontrada. Apesar da presença da polícia naquela noite, a sensação de segurança era fugaz. Os dias que se seguiram foram marcados por uma atmosfera carregada de tensão e inquietação. Eu me pegava olhando constantemente por sobre o ombro, como se esperasse ver novamente aquela figura sinistra à espreita. Nas noites subsequentes, cada sombra se transformava em uma possível ameaça. Cada ruído fora de lugar alimentava meu medo. As noites de lua cheia eram as piores. O brilho pálido do luar trazia de volta as lembranças daquela noite assustadora, quando me senti indefeso diante do desconhecido. Em uma dessas noites, enquanto tentava me distrair com um livro na sala, um movimento fugaz do lado de fora chamou minha atenção. Um lampejo de sombra no canto do olho, rápido demais para ser identificado com clareza. Meu coração disparou enquanto me levantava devagar, os dedos trêmulos alcançando as cortinas para espiar. Lá estava ela novamente, a figura escura, parada no jardim como antes, mas desta vez mais próxima da casa. Ondas de pavor percorreram minha espinha, congelando-me no lugar. O que ela queria? Por que continuava voltando? Decidi enfrentar meus medos e chamei a polícia imediatamente. Expliquei com urgência a situação, implorando por uma resposta que pudesse acalmar meus temores. Os minutos se arrastaram enquanto eu esperava, cada segundo se transformando em uma eternidade. Quando os policiais finalmente chegaram, a figura havia desaparecido novamente. Eles fizeram uma busca minuciosa pelo jardim e pelos arredores, mas como da última vez, não encontraram nada que pudesse explicar o que estava acontecendo. Desesperado por respostas, busquei ajuda de especialistas em fenômenos inexplicáveis. Consultei médiuns e pesquisadores do paranormal, mas suas teorias só alimentaram ainda mais meus medos. Algumas teorias falavam sobre presenças sobrenaturais, outras sobre entidades malignas atraídas pela lua cheia. As noites continuaram a ser assombradas pela presença daquela figura. Eu já não sabia mais o que era real e o que era fruto do meu medo. Cada vez mais isolado, comecei a duvidar da minha própria sanidade. Uma noite, quando a lua cheia brilhava intensamente no céu, decidi confrontar diretamente aquela presença. Armei-me com coragem e saí para o jardim,
determinado a encontrar respostas. Contudo, ao chegar lá fora, fui recebido pelo silêncio mortal da noite. Foi então que ouvi um sussurro, baixo e arrepiante, ecoando ao meu redor. Congelei, meu corpo tenso e alerta. A voz parecia sussurrar meu nome, um chamado sinistro que fez meu coração afundar no peito. Sem pensar duas vezes, corri de volta para dentro de casa e tranquei-me no quarto, tremendo de medo. Os sussurros continuaram, cada vez mais próximos e insistentes, como se a própria escuridão estivesse falando comigo. Com o passar das semanas, minha vida se transformou em um estado de constante apreensão. Cada sombra, cada movimento percebido na periferia da visão, alimentava o terror que se enraizava em meu ser. A presença sinistra continuava a me assombrar, persistindo como uma sombra indelével em minha mente. Durante as noites de lua cheia, quando o céu se iluminava com aquele brilho fantasmagórico, meus sentidos ficavam aguçados e minha ansiedade atingia um pico insuportável. Os sussurros que ecoavam na escuridão pareciam penetrar minha alma, me fazendo duvidar da minha própria sanidade. Em meio a esse tormento crescente, comecei a notar mudanças em mim mesmo. No espelho, meu reflexo parecia mais pálido, os olhos cansados refletindo uma angústia profunda. Minhas noites eram marcadas por pesadelos perturbadores, nos quais eu era perseguido por sombras sem rosto, envolto por uma escuridão sufocante. Certo dia, após mais uma noite sem sono, encontrei marcas estranhas nas janelas da casa, arranhões finos e profundos, como garras arranhando a madeira. Um arrepio gelado percorreu minha espinha ao perceber que aquela presença não era apenas uma visão da minha mente atormentada. Decidi buscar uma solução desesperadamente. Consultei especialistas em ocultismo e rituais de proteção, mas suas soluções eram vagas e incertas. Alguns sugeriram que eu estava lidando com uma entidade sombria, uma presença que havia se fixado em minha vida por razões desconhecidas. Determinado a acabar com essa agonia, procurei por métodos mais extremos. Realizei rituais de purificação na casa, queimando incensos e recitando antigas orações de exorcismo. No entanto, cada tentativa era seguida por uma breve sensação de alívio, logo substituída pela sensação de que o mal continuava à espreita. Em uma noite particularmente opressiva, decidi confrontar a figura diretamente. Armei-me com uma lanterna e saí para o jardim, disposto a enfrentar meu medo de uma vez por todas. A lua cheia lançava sombras distorcidas ao meu redor, transformando o jardim em um cenário macabro. Foi quando ouvi aquela risada baixa e arrepiante, vindo de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. O ar ficou pesado, como se o próprio ambiente estivesse se contorcendo de malícia. A figura emergiu das sombras, sua presença agora palpável e ameaçadora. Seus olhos eram duas órbitas vazias, brilhando com uma luz sobrenatural. O medo me paralisou, impedindo qualquer tentativa de fuga. A figura avançou lentamente em minha direção, um sorriso distorcido se formando em seus lábios inexistentes. Fui consumido por uma sensação de desespero absoluto, minha mente à beira do colapso. Fechei os olhos e gritei por socorro, esperando que alguém ou algo me libertasse desse pesadelo. Quando abri os olhos novamente, a figura desapareceu tão rapidamente quanto tinha aparecido. De volta ao interior da casa, sentei-me no chão, trêmulo e exausto. Sabia então que não havia como escapar dessa entidade. Ela estava ligada a mim de alguma forma inexplicável, uma parte sombria do meu próprio ser. Desde aquela noite fatídica, aprendi a viver com a presença constante do terror. Seja dia ou noite, a figura ainda espreita nos cantos mais escuros da minha mente, aguardando o momento certo para reaparecer. Sou prisioneiro do meu próprio tormento, condenado a uma existência mergulhada nas sombras. E assim concluo meu relato, um testemunho sombrio da minha luta contra o desconhecido. Se você está lendo isso, saiba que o mal pode se esconder nas profundezas mais obscuras da alma humana, à espera de sua próxima vítima. Que minha história sirva como um aviso para os que ousam desafiar as fronteiras do desconhecido. Eu me chamo Lance. Estava sozinho em casa naquela noite, uma noite como qualquer outra, ou assim pensei. O relógio marcava quase meia-noite quando ouvi um ruído estranho vindo do andar de cima. Ignorei inicialmente, pensando que fosse apenas a casa velha se acomodando. Mas então, o som se repetiu, mais alto desta vez, como passos arrastados se aproximando lentamente. Meu coração começou a bater mais rápido. Eu me levantei devagar, segurando a respiração, tentando não fazer barulho.
Subi as escadas com cautela, cada rangido ecoando pela escuridão. Ao alcançar o topo, fui envolvido por um ar gelado que parecia cortar até os ossos. Foi quando eu vi. No final do corredor, uma figura escura estava parada, apenas observando. Uma presença maligna emanava dela, como se sugasse a luz ao redor. Meus músculos travaram e eu mal conseguia respirar. Era um demônio, sem dúvida alguma. O demônio estava imóvel, olhos brilhando com um brilho perverso. Senti meu corpo inteiro formigar de medo, mas algo me impedia de fugir. Era como se estivesse preso em um pesadelo do qual não podia acordar. Quem é você? Minha voz saiu em um sussurro trêmulo. O demônio não respondeu, apenas sorriu maliciosamente. Cada instinto em mim gritava para correr, mas meus pés estavam pregados no chão. Então, o demônio começou a se mover na minha direção, passo a passo. Cada movimento era lento e deliberado, como se estivesse saboreando o medo que me consumia. Eu recuei, tropeçando em um tapete, mas não pude desviar o olhar daqueles olhos brilhantes que me prendiam. "Saia da minha casa!" gritei, minha voz ecoando pelos corredores vazios. O demônio riu, um som que gelou meu sangue. Senti um arrepio na espinha enquanto percebia que estava totalmente à mercê desta entidade sobrenatural. De repente, uma luz forte invadiu o corredor. Era o farol de um carro passando pela janela. Quando a luz piscou sobre o corredor, o demônio desapareceu em um piscar de olhos. Fiquei ali, tremendo e suado, tentando entender o que havia acontecido. Nunca mais vi aquele demônio desde então, mas a sensação de sua presença permaneceu comigo. Às vezes, quando estou sozinho à noite, ainda sinto aqueles olhos brilhantes me observando nas sombras. A partir daquela noite, nunca mais me senti verdadeiramente sozinho em minha própria casa. Noites se passaram desde o encontro com o demônio. Eu tentava convencer a mim mesmo de que tinha sido apenas um pesadelo vívido, mas a atmosfera em minha casa mudou. As sombras pareciam mais densas, os ruídos mais sinistros. Certa noite, enquanto estava deitado na cama, ouvi um sussurro baixo vindo do canto do quarto. "Lance." A voz era sussurrada, mas clara como um sino em minha mente. Meu corpo todo se arrepiou e senti um frio inexplicável no ar. Levantei-me devagar, temendo o que poderia encontrar. A luz do abajur piscou e se apagou. Fiquei imerso na escuridão, exceto por 2 pontos vermelhos que brilhavam na penumbra. Era ele. O demônio estava ali, parado ao pé da minha cama. Seus olhos vermelhos brilhavam com intensidade, sua pele escura como a noite. Um sorriso cruel se formou em seus lábios finos, revelando presas afiadas. "Você achou que poderia se livrar de mim tão facilmente?" disse ele, sua voz sibilante como o vento gelado. Senti o terror me paralisar mais uma vez, incapaz de mover um músculo sequer. O demônio se aproximou lentamente, cada passo fazendo o chão ranger. Sua presença era opressora, como se sugasse toda a luz e calor do ambiente. "Você me pertence agora", murmurou ele, o hálito gélido tocando meu rosto. Tentei gritar, mas minha voz estava presa na garganta. Fechei os olhos com força, desejando que tudo fosse um terrível delírio. Mas quando os abri novamente, o demônio estava mais próximo, sua figura distorcida pela escuridão. Então, num instante, tudo desapareceu. A luz retornou. O quarto estava vazio. Fiquei ali, tremendo e suando frio, sem saber se havia imaginado tudo ou se aquilo era realidade. Mas as marcas daquela noite persistiram. Sons estranhos ecoavam pelos corredores, sombras dançavam nos cantos dos meus olhos. Minhas noites eram assombradas por pesadelos vívidos, nos quais o demônio me chamava para as profundezas do inferno. Procurei por respostas, mas nenhum sacerdote ou especialista em ocultismo pôde me ajudar. Eu estava sozinho com meu tormento, preso em uma realidade distorcida. Agora, enquanto escrevo estas palavras, sei que o demônio ainda está por perto, observando e esperando. Ele deixou uma marca indelével em minha alma, uma cicatriz que nunca cicatrizará. Se você está lendo isso, saiba que o mal existe além do que podemos compreender. Às vezes, o horror não reside nas sombras mais escuras, mas dentro de nós mesmos, esperando para ser liberado. Rezo para que você nunca tenha que enfrentar o que enfrentei. Mas se um dia sentir a presença do desconhecido ao seu lado, lembre-se desta história, e que Deus nos proteja do que espreita nas trevas da noite. Eu vivi essa história há 2 anos atrás. Acordei subitamente, como se um clarão de luz tivesse me arrancado do meu sono profundo.
A princípio, pensei que estava tendo um daqueles sonhos vívidos, mas à medida que meus olhos se ajustavam à escuridão, percebi que algo estava estranhamente errado. Olhei ao redor do quarto e reconheci os móveis antigos, a decoração dos anos 90. Estava confuso, e um calafrio percorreu minha espinha quando notei o calendário na parede. A data marcada em negrito era 12 de abril de 2002. Senti um nó se formando em minha garganta. 10 anos no passado? Como isso poderia ser possível? Eu não conseguia entender. Levantei-me devagar da cama, tentando processar o que estava acontecendo. Meus pais, eles não estavam mais vivos. Ambos faleceram em um acidente há 5 anos. Mas ali estavam eles, na sala de estar, conversando como se nada tivesse mudado. Com passos hesitantes, desci as escadas em direção à voz familiar que ecoava pela casa. A cena diante de mim parecia surreal. Meu pai, com seu sorriso afetuoso, estava sentado no sofá, segurando a mão da minha mãe. Ela ria suavemente, como costumava fazer. Lágrimas começaram a escorrer silenciosamente pelo meu rosto, enquanto eu observava essa imagem que nunca pensei que veria novamente. "Tudo bem, querido. Você está pálido", minha mãe disse de repente, olhando diretamente para mim com olhos gentis. Aquelas palavras eram tão familiares, mas também tão desconcertantes. Como ela poderia me ver se eu sequer pertencia a este tempo? Estou bem", murmurei, lutando para controlar minhas emoções. "Só um pouco cansado." Meu pai me lançou um olhar perspicaz, como se soubesse que algo não estava certo. "Você teve um sonho ruim, filho?" Engoli em seco. Não era apenas um sonho ruim, era um pesadelo da realidade. Enquanto eu tentava manter a compostura, percebi que algo estava mudando na atmosfera da casa. Um vento gelado sussurrava pelas janelas entreabertas, fazendo as cortinas dançarem de maneira sinistra. O ar ficou carregado, como se a própria casa estivesse ciente da dissonância temporal que eu estava experimentando. Decidi sair por um momento para clarear minha mente. Caminhei até o Jardim dos Fundos, observando as estrelas cintilantes no céu noturno. Mas mesmo lá, eu não estava sozinho. Uma sombra escura se movia na periferia do meu campo de visão. Meus batimentos cardíacos aceleraram enquanto eu tentava focalizar a figura na escuridão. Era um vulto, uma presença indefinível que parecia me observar. A cada passo que eu dava na direção oposta, a sombra parecia se aproximar. Uma sensação de medo profundo se infiltrou em mim, como se estivesse sendo caçado por algo que não conseguia ver claramente. Quando finalmente decidi voltar para dentro, minha casa estava diferente. O ambiente era pesado. As vozes dos meus pais eram apenas ecos distantes. Tudo parecia desfocado, como se eu estivesse preso em uma dimensão paralela, onde o passado e o presente se entrelaçavam de maneira perturbadora. Eu queria acordar. Queria retornar ao meu tempo, à minha realidade. Mas enquanto eu olhava para o relógio na parede, percebi que não havia como escapar desse pesadelo. O tempo tinha suas próprias regras, e eu era apenas um espectador involuntário em um drama desconcertante que se desenrolava diante dos meus olhos. Desde então, aquele dia tem assombrado meus pensamentos. A experiência deixou cicatrizes profundas em minha mente, lembrando-me de que há coisas além da nossa compreensão, coisas que desafiam a lógica e nos mergulham em um terror que vai além do sobrenatural. A cada noite, quando fecho os olhos, me pergunto se um dia poderei acordar verdadeiramente deste pesadelo retorcido.